podemos começar, eu acredito. Já temos 48 pessoas. Uma boa tarde a todos. Fico muito feliz que vocês estejam aí. Olha aí, o número já subiu para 50 e indo. Mandei mensagem aí para uma turma inteira. Até peço para os que estão me ajudando a coordenar aí, galera, por gentileza, me avisem caso tenha alguma pergunta, alguma coisa que eu precise parar aqui para responder. Estão vendo a minha tela bem? Tá aparecendo um Oracle Apex bem bonito no meio da tela? Espero que sim, creio que sim. Show de bola aí, ó, o primeiro like da turma. Sessão de hoje do Oracle Apex Office Hours está sendo, então, feita aí por mim e pela Karina, nossa querida Karina está de volta ajudando a gente aí, me fazendo errar bem menos nas apresentações. Agradeço muito a participação. E hoje a nossa sessão é o Apex Sem Mistérios. Antes da gente iniciar ela, só gostaria de fazer alguns anúncios e atualizações. Nós estamos com o Oracle Apex Developer Professional gratuito através do programa Race to Certification 2025. Então, até o dia 31, opa, fugiu ali. Até o dia 31 vocês podem fazer a certificação sem custo, além de várias outras certificações da Cloud. Como sempre, gostaria de chamar vocês para irem olhar o nosso Live Labs, para vocês terem uma ideia de como fazer a aplicação de inteligência artificial junto com o Oracle Apex, além de diversos outros temas que são importantes e acontecem de forma repetitiva dentro da comunidade, para entender como utilizar certos recursos. E, por último, mas não menos importante, a gente tem nosso calendário, os eventos de agosto. Vale a pena colocar no favorito de vocês, darem uma olhada o que está acontecendo, quais são os são os eventos dos próximos meses, para vocês poderem se organizar e participarem dos mesmos. Durante a apresentação, peço por gentileza que postem no Q&A as perguntas. O chat a gente tenta responder, mas às vezes fica para trás, então pode acontecer de uma pergunta se perder caso ela não esteja lá no perguntas e respostas. Beleza, pessoal? Então vamos falar da sessão Apex Sem Mistérios. Hoje, dessa vez, é uma sessão diferente. A gente tem quatro convidados. Os quatro são Oracle Ace de Apex brasileiros e eles vieram trazer diversas dicas de Apex para vocês. Várias delas, e como eu vi já todas as apresentações, elas têm muita coisa que eu sei que vocês precisam e vai gerar muita pergunta, vai gerar muito interesse em cima do que essa turma aí trouxe para gente, certo? Se perder alguma coisa, vocês podem assistir depois no apex.oracle.com/office hours para ver o replay. Com isso, então, eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai nos mostrar aí a primeira dica do nosso Office Hours. Olá pessoal, e aí? É o Bruno. Deixa eu ver se vocês vão ver a minha tela. Aí, beleza? Todos vendo? Sim. Show de bola. Então vou passar hoje para vocês uma diquinha usando o Interactive Grid mais Collections. Ela é ideal para fazer algumas validações ali no grid, porque a gente sabe que existe um gap. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais ilustrado isso, conforme eu vou mostrando. Então, um pouquinho sobre mim. Eu tenho mais ou menos 6 anos de experiência com Apex. Eu já trabalhei desde o Apex 5.1, então eu tenho experiência com bastante versões do Apex em diversos contextos, vários escopos. E esse ano eu me tornei um Oracle Ace Associate graças ao do conteúdo mesmo que eu compartilho com a comunidade através do Apex Hub, que é o meu blog, meu canal no YouTube também. Se você não conhece, procura aí no Google para conhecer. Eu posto conteúdo de Apex lá, e vem dando muito certo. E por isso também a gente abriu o Discord Oracle Apex Brasil. Então, para você ver aí, tem um QR Code na tela. Se você puder escanear e entrar lá com a gente na nossa comunidade e ficar por dentro. A gente está sempre discutindo sobre Apex, sobre novas versões e dando dicas também lá dentro da comunidade, beleza? Vamos direto então para nossa dica aqui.
Por que utilizar Grid mais Collections, né? Então, basicamente, a gente vai aprimorar muitas nossas validações, vão ficar mais profundas e coesas. A gente vai evitar erros de cadastros incompletos ou por falta de internet, alguma coisa do tipo. É ideal para fazer coisas como rateios e cálculos dinâmicos. Funciona muito bem com processos assistidos, né? Que a gente tem etapa, como o Wizard que a gente tem no Apex, né? Alguns templates. Não exige bloqueio de recursos no banco. E é uma boa alternativa para dados temporários. A gente sabe que às vezes a gente tem algumas simulações, cotações, etc., para fazer e ajuda bastante nesses cenários. A gente vai ter também uma performance e UX aprimorados e a facilidade de integrar com APIs, porque a gente pode meio que, antes de consolidar os dados na tabela, mexer com eles ali no front, e já tratá-los para inserir nas nossas tabelas de banco de dados. Diquinha, se você não me segue no YouTube, de novo, segue lá o Apex Hub, beleza? Eu vou então direto para coisa. Eu tenho um contexto aqui que eu vou explicar para vocês. Eu tenho aqui basicamente uma tela de employees no meu sistema de RH, né? Uma tela de funcionários. Aqui está o cadastro desses funcionários aqui. E se eu vir no editar o cadastro, eu vou ver que eu tenho aqui o campo de número de telefone. Nesse caso aqui, eu tenho um botãozinho porque eu permito que tenha mais de um número de telefone no meu cadastro. E aqui nesses casos, a gente tem duas colunas que são, né, vitais. Primeiro, é o número de telefone em si, que ela tem que ser única, não pode se repetir, e se o telefone é principal. Qual é o problema do grid atual? O grid atual, caso eu tenha um dado, como é o meu caso aqui, já está no meu banco de dados, eu posso vir aqui duplicar e quando eu for em salvar, ele vai me acusar o erro. Realmente, ó, já existe o número cadastrado e apenas o número deve ser principal. O problema que acontece é que se não existir um dado prévio no meu banco de dados, né, um record, e eu vim aqui em duplicar, ele vai acabar passando na validação. Ah, deixa eu só trocar isso aqui. Ele vai acabar passando na validação e tentando inserir na minha tabela. Então, se eu não tivesse essa UK no número de celular, aconteceria que inseriria na minha tabela, ou no meu caso, eu tenho uma UK e deu esse número não, esse erro super feio para o meu usuário. Então, a ideia aqui é que a gente melhore essa validação. Assim, ó, vou mostrar para vocês aqui no exemplo de baixo, que é com as collections, vou mostrar mais ou menos como ele vai funcionar. Então, aqui a gente tem o mesmo cenário, eu vou dar um duplicate. A gente vai ver que nesse cenário aqui, ele também valida da mesma forma que o de cima, só que se eu vir aqui e replicar o outro, deixa eu botar o não aqui primeiro, e replicar o outro, eu vou botar o mesmo número de antes, 5 e 5 e salvar, ó, agora ele me dá uma mensagem coesa com o que eu quero. Então, para esses cenários onde eu preciso tratar melhor os dados, eu vou usar uma collection. Então, como é que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi, aqui no After Header, criei uma collection. No meu caso, eu usei o Create Collection from Query. Então, aqui vocês têm outros métodos para criar collection, mas fique com o seu preferido nesse caso. Eu criei essa collection e, a partir disso, eu defini ela aqui no meu grid. Vou mostrar para vocês que primeiro eu tenho um grid sem a collection, que é baseado numa tabela, o que a gente já está acostumado, com duas validações. Aquela validação no número de telefone, ele não pode ser duplicado, e a mesma com o telefone principal, também não pode ter nenhuma duplicidade ali. A minha collection é igual, só que com a diferença de que é baseado realmente na collection. Então aqui a gente usa um SQL Query no type, e a gente joga aqui os campos da collection, certo? As validações são iguais, só que ao invés de usar as colunas da minha própria tabela, eu estou usando as colunas da collection. E isso agora vai me permitir fazer aquela validação um pouco mais profunda. Como é que a gente faz isso? Aqui na aba Processing, a gente pode ver que, junto com o nosso processo de Interactive Grid, eu tenho esse outro aqui, Save Interactive Grid Data Collection. Foi uma duplicidade, eu fui aqui, dupliquei ele, e alterei um pouquinho. O que que eu fiz? Aqui no Target Type, eu coloquei PL/SQL Code. Eu vim aqui e desmarquei o Prevent Loss Updates e o Lock Row, eu permaneci como Yes. Aqui, se a gente vir dentro do input e dar um help, vocês vão ver que já vai ter esse exemplo muito bom que eu já usei para usar como para fazer a minha base, né? Então, geralmente, o que que eu faço? Eu copio esse exemplo, abro aqui o meu código, copio ele aqui e adapto, né, para o que eu preciso. Nesse caso, o que que eu estou fazendo? Quando a gente está criando um registro no grid, ele acaba caindo nessa condição aqui. Então a gente dá um add member, que é justamente o create da collection, né? A gente adiciona um membro da nossa collection. Caso caia no U, que é o update, eu faço um update member.
e um D para fazer o delete. E aí, então eu sempre mantenho a minha collection atualizada. Eu sempre mantenho a minha collection atualizada em tempo real com o que o usuário está fazendo ali. E aí, por último, a gente tem essa última parte, que é o Pass Values to Table, que é basicamente um processo final, que é onde realmente eu faço aquela validação que vocês viram. Então aqui, o que que eu faço? Quando o usuário clica no botão Save, né, que é o botãozinho, esse aqui, ó, quando ele clica no botão Save, isso aqui roda. Isso aqui basicamente faz um count na minha collection para avaliar as duplicidades. Aqui eu uso o apex error.addError para retornar para o usuário. E caso tenha passado nas minhas validações, né, tenha passado nos meus ifs, eu venho aqui e excluo em caso de exclusão de algum registro no grid e faço ou o update, né, se já existe o registro no meu banco de dados e o usuário só está atualizando alguma informação, ou eu faço o insert caso seja um registro completamente novo. Então isso garante uma validação muito mais profunda do nosso lado aqui, não deixa passar esses casos que a pessoa meio que duplica no front-end mesmo, e acaba que o grid não consegue identificar, né? A gente geralmente tem que usar JavaScript ou alguma coisa do tipo. Aqui eu estou trazendo para vocês uma versão mais PLizada da coisa, porque muita gente que trabalha com Apex não tem tanta afinidade com o JavaScript. Uma dica bônus que eu tenho aqui é que com o grid de vocês, eu acho meio confuso quando ele já vem com o botão Save. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no grid, vou em atributos, e em atributos tem essa parte aqui da toolbar dele, né? E eu venho e geralmente desativo o Save Button, que daí ele não aparece o save ali. Deixa eu atualizar o frame para vocês. Ele não aparece o save aqui, e aí a gente só tem um botão de salvar, né? A gente deixa cria um botão e deixa aqui como nativo. Então, toda vez que a gente precisar fazer realmente adicionar um registro aqui, deletar, etc., a gente só salva num lugar. E aí funciona muito bem. Basicamente a dica é essa. Se ficou alguma dúvida, eu peço para vocês jogar aí no QA. E é isso. Deixa eu parar de eu compartilhar aqui. Oh, gente, meu zoom sumiu, pera aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. E o próximo, acredito, agora é o Júlio, né, Júlio? Perfeito. Parabéns pela apresentação, viu, Bruno? Excelente dica. Valeu, obrigado. Quem não conhece Collection, vale muito a pena se aprofundar no tema de Collection, porque esse é um dos benefícios, mas tem dezenas que a gente consegue ir resolvendo, né? Mas bora lá para minha apresentação. Vou me apresentar também aqui e vou compartilhar minha tela. Quando vocês estiverem vendo, pode me avisar. Foi. Vocês estão vendo aqui o Apex Academy, né? Perfeito. Bom, gente, eu sou o Júlio. é, Tenho ali, trabalho atualmente no PagBank. E também tem um treinamento disponível ali junto com a Apex Academy BR. Então, quem quiser aprender um pouco mais sobre Apex, pode me procurar. Vai ser um prazer aí compartilhar conteúdo com vocês. Trabalho com Oracle desde 2010. Foi uma herança aí que meu pai me deixou. Me ensinou isso lá atrás e daí não parei mais. Tem algumas certificações Oracle, Oracle Apex, uma das principais que eu tenho aqui. E também um pouco de certificação de cloud. E além disso, me tornei Oracle Ace esse ano, tá bom? A minha dica de hoje vão ser duas dicas. Uma dica que é customização de região de forma nativa ali, uma feature nativa do próprio Oracle, do próprio Apex, e também sobre a escrita de menu de aplicação. Eu vou apresentar na prática para vocês como que a gente aplica isso e acredito que vai fazer muito mais sentido eu mostrando. Vamos lá, eu vou apresentar esse aqui. Vocês estão vendo aqui minha aplicação, certo? Pode mandar um joinha que eu vejo aqui no chat. Maravilha. Bom, a primeira dica é customização de região a nível de usuário. A gente já deve ter recebido ali da área de produtos ali que encaminha para a gente um desenvolvimento, onde a gente precisa falar que determinados usuários eles não querem ter acesso ali
Eles não precisam estar vendo ali algumas regiões no próprio Oracle Apex, né? E aí, para isso, a gente vai acabar utilizando algumas abordagens onde vai necessitar de um desenvolvimento, que é eu criar uma tabela, parametrizar nessa tabela qual que é o nome da região e o usuário se ele quer visualizar ou não. E teria lá um checkbox ou um select list apontando ver região produtos por pedido, ver região clientes por pedido. Porém, para poder entregar isso, a gente sabe que precisaria de desenvolvimento e não necessariamente naquele projeto ou naquela aplicação, a gente gostaria ou poderia estar tendo ali tempo para poder realizar essa demanda. Porém, o próprio Apex ele já fornece para a gente essa feature de forma nativa, que é a customização de região a nível de usuário. Então, como que funciona na prática? Eu vou acessar aqui a minha região. Eu tenho aqui algumas regiões, né? Eu tenho, no caso aqui, quatro regiões. E eu vou apresentar para vocês dois lugares que eu acabo costumando utilizar. Principalmente na página Home, onde eu crio lá para a aplicação dezenas de dashboards. E para algumas pessoas faz sentido visualizar o dashboard de pedido, para outras não. Enfim, o usuário acaba customizando e personalizando o que é do seu interesse. E eu consigo, na própria região, vir e habilitar essa opção aqui, olha. Opa, aqui, ó, de customização, onde eu consigo fazer a customização a nível de usuário. A partir do momento que eu habilito isso aqui para o usuário fazer, ele ganha essa funcionalidade aqui no rodapé para customizar. Quando eu clico aqui nessa customização, ele me apresenta quais regiões que eu habilitei essa funcionalidade. E aí ele pode simplesmente dizer que para ele não faz sentido ele visualizar os dois dashboards, que não era o interesse dele, e aplica essa informação. Acabei removendo justamente os do lado ou esquerdo ou direito, né? Deixa eu voltar um aqui. Ó, perfeito, ó. Eu quis remover somente esse canal de venda, né? Então agora ele consegue visualizar produtos por pedido, clientes por pedido e perfil de cliente. Para ele não faz sentido ele visualizar esse outro relatório. Então a gente para poder entregar isso, acaba necessariamente no método convencional necessitando de um desenvolvimento. E às vezes para aquela aplicação a gente não tem esse tempo ou não tem a necessidade de fazer uma customização profunda. Uma outra dica legal que eu dou e exemplo prático, né, onde aplicar, por exemplo, onde eu tenho ali algumas páginas, pode ser alguma criação ali no caso aqui o meu exemplo é criação de cliente, onde eu tenho ali uma separação por várias regiões. Nesse caso, eu apliquei aqui na auditoria. Ele, para ele não faz sentido ficar visualizando a auditoria, onde não é um atributo onde ele vai editar. Nesse caso meu aqui está para editar, porque eu simplesmente fiz ali uma criação de uma página bem simples, sem nenhum tratamento, né? Mas seria aqui uma auditoria onde ele teria logs ou alguma região que para a área de negócio dele não faz sentido para ele visualizar ele preenchendo. Com isso, ele consegue deixar a página dele um pouco encurtada. Então, eu consigo aqui simplesmente também desabilitar essa função aqui. Ele não tem interesse de ver essa região, então para ele não aparece. E o legal é que isso fica salvo na preference do usuário que está logado. E automaticamente, se eu fizer aqui o sign out e fizer o sign in novamente, essa alteração ela continua valendo, porque ela não fica persistida na seção que o usuário está logado aqui. Ela fica persistida nas preferências do usuário logado daquela aplicação. Então, isso é um ponto bem interessante. Essa é a primeira dica. E a segunda dica que eu dou é customização de menu, uma personalização de menu para determinado tipo de página. Vamos lá. Quando a gente fala no Oracle Apex, nós podemos criar aqui um menu simples, né? Um menu onde eu tenho, não tem aqui menu com submenu, e também não estou utilizando nenhuma tabela para poder cadastrar esse menu. Eu, por exemplo, nas minhas aplicações, para determinados sistemas, é óbvio e é claro que eu preciso, às vezes, ter um cadastro do objeto que eu quero apresentar no menu, com perfil de acesso, e tudo bem. Esse é um modelo para poder a gente atender uma aplicação.
Agora, para aplicações simples, eu acabo utilizando o que o Apex me traz de forma nativa. Eu vou lá no Shared Components, crio o meu menu e eu quero, por exemplo, ter um menu customizado quando eu estiver ali, por exemplo, navegando no universo de relatórios. É o que eu vou apresentar aqui na prática. Vamos lá. Aqui nos meus relatórios, eu criei aqui, no caso, 5 relatórios para poder serem apresentados aqui para essa aplicação. Eu não queria que esses relatórios eles ficassem aparecendo aqui. Só que eu quero, a partir do momento que eu estou dentro de um relatório, eu consiga visualizar um menu customizado. Eu não quero mais visualizar o menu cliente, produtos e pedidos. Eu quero visualizar agora o universo de relatórios. Vamos na prática entender isso. Eu cliquei aqui no meu primeiro relatório, lista de pedidos por produto, e automaticamente eu começo a ver agora todos os relatórios. Como que nós fazemos isso? Novamente, se eu fosse fazer customizando isso através de um PL/SQL, um SQL, uma query, seria possível, mas isso demandaria uma customização. Eu fiz isso de uma forma bem simples. Para cada página que eu quero ter esse comportamento, eu habilito aqui, olha, essa customização, esse navigation menu, e eu faço o override e user interface level, onde eu apresento qual que é esse menu novo que eu quero apresentar. Eu chamei aqui o menu relatórios, eu apresento aqui só o list position, se vai ser um side, então no caso seria aqui. Caso ele não fosse um side, fosse um top, ele ficaria aqui na parte superior. E também aqui qual que é o template, né? Então eu uso o template o mesmo que a aplicação padrão já está utilizando, para também não ter nenhuma quebra ali de identidade da aplicação. Então com isso, eu faço a customização. Quando eu estou logado nessa página aqui, lista de pedidos por produto, eu começo a ver agora essa listagem aqui para mim. Eu acabo fazendo uma sobrescrita do menu. Então, essa é a ideia. E assim, isso vale para as demais páginas também, porque eu apliquei isso em todas as páginas. A dica de hoje eram 2 dicas mesmo. A primeira que era fazer aqui a customização da região a nível de usuário sem precisar de uma customização de código de fato, utilizando uma feature do Oracle Apex nativo. E a outra é fazer a sobrescrita do menu utilizando esse conceito aqui de navigation menu override user, tá bom? Eu acho que não estourei o time box. E é isso, É Paulo. Se tranquilo, alguém tiver alguma dúvida, é tranquilo. As dúvidas a gente vai respondendo tudo junto no final, Júlio, só para perfeito. garantir que todos vão ter tempo para apresentar. Então, passamos a palavra agora para o Marcelo. Tá bom, eu vou ver aqui como que eu paro agora de compartilhar. Eu tô com o mesmo problema do Bruno. É em cima, Aí é em na parte de cima. cima da Isso. tela. Bem na tela principal, cara, que tá compartilhando. Tá aqui, ó. Stop share. Perfeito. Bem, pessoal, boa tarde. Sou Marcelo Batalha. Primeiro, obrigado pelo convite novamente, Paulo, Karina. Karina, bom ter você de volta. A gente já havia conversado, mas bom que esteja de volta. E deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Vamos lá. Bem, hoje eu vou falar um pouco de uma API. Na verdade, a gente vai abordar algumas outras em conjunto, mas uma delas que é a principal, que é a API para a gente manipular regiões, tá? Então, vou me apresentar aqui rapidinho, tá? Então, eu sou mestre em engenharia de computação, tenho a certificação do Apex, também tenho de buscas vetorizadas, aí, que é uma base para aplicações usando IA, né? Me tornei Oracle Ace esse ano, né? Com a ajuda aí do Rodrigo, que está aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. Né? Além disso, trabalho no grupo de AP há um bom tempo, né? Na área de desenvolvimento, governança. Né? Também sou professor de pós-graduação no Senac, onde eu ministro as disciplinas de back-end e front-end.
e também oriento os trabalhos de conclusão lá da pós-graduação. Tá? Vamos ao que interessa aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a API Apex Region, tá? Que é uma API para a gente manipular regiões, para a gente ter acesso a regiões das páginas, né? E pegar informações dessas regiões, tá? Então, aqui, tem um link aqui, tem a documentação da API, então aqui tem várias procedures e funções aqui dessa Apex Region. Hoje a gente vai falar um pouco mais da Open Query Context, tá? Então, a gente, utilizando essa procedure, a gente consegue acessar uma região de uma determinada página e obter aqueles dados que estão dentro daquela região para que a gente consiga manipular elas de alguma forma, tá? Então, ele cria uma transação autônoma para isso, né? E atualmente, na versão que a gente tem agora, até agora, 24.2, são acessos a regiões nativas do Apex. Então, são aquelas que a gente cria ali nativamente quando a gente cria uma página, tá? Então, algumas das funções que a gente vai precisar aqui, obter a região, os dados da região, onde a gente passa o número da aplicação, o número da página que a gente quer acessar, aquela região, e o ID, o static ID daquela região, tá? A gente dá um nome, tá? Ou por padrão, esse static ID ele vem vazio, tá? Mas, então, essa é uma das coisas que a gente precisa fazer, é colocar um nome para ela, para que a gente consiga buscar aqui quando a gente chamar essa função da Apex Region, tá? E junto com ela a gente tem a Apex Exec, que tem inúmeras funções também, tá? Geralmente são usadas para acesso a componentes, para chamar alguma fonte de dados, como o REST, tá? Chamar outras packages e procedures do próprio contexto da aplicação, tá? E também muito utilizado para o desenvolvimento de plugins, tá? Então, a gente consegue, é uma API muito versátil, com inúmeras funções e procedures, tá? O que a gente vai utilizar hoje, uma delas é essa get columns. A gente vai utilizar isso passando uma expressão SQL, onde a gente vai acessar colunas. Então, a ideia é que a gente acesse uma determinada região de uma página e de lá, onde tem um relatório interativo, a gente vai conseguir acessar todas as colunas que tem naquele relatório interativo, tá? Então, a gente vai apontar para aquela região e obter esses dados, tá? Utilizando esse get columns aqui, tá? E a gente tem como acessar os dados também daquela região, do conteúdo daquele relatório interativo. Então, para isso, a gente tem algumas funções, como get varchar 2, get number, onde a gente passa o contexto que veio lá da Apex Region, né, o Open Query Context, e aí a gente pode passar o ID da coluna ou o nome da coluna que tem lá no relatório interativo. E isso retorna um varchar, porque daí o nome de get varchar. E a gente tem o getNumber e há outras funções para determinados tipos de dados, tá? E segue a mesma lógica, ok? Então, basicamente, como que é o código, e isso eu vou apresentar daqui a pouco na prática. Então, a gente cria uma variável de contexto, tá? Desse tipo aqui, apexexec.tContext, e aí a gente busca a query passando o número da página que eu quero acessar, o ID da região, que foi aquilo que eu mostrei no início, né? Onde a gente passa esse get ID, né? E passa o número da aplicação, o número da página e o static ID. No caso, naquela região que eu quero acessar, eu coloquei um nome qualquer, coloquei aqui meu sobrenome, e aqui, quando eu dou um get columns, ele pega todas as colunas daquele interativo, tá? Que está lá e armazena nessa variável de columns. E aqui eu faço um loop nessa de colunas e exibo o nome de todas as colunas, qual é o tipo e qual o tamanho dessas colunas, tá? O Apex Exec, ele pede um close, então a gente só fecha o contexto para isso não ficar ocupando memória e retorna as colunas. Da mesma forma, a gente consegue utilizar a mesma lógica para obter os dados que estão dentro do relatório interativo,
tá? Então, mesma coisa, abro um contexto, né, passando qual página eu quero acessar, qual a região que eu quero acessar, e faço um loop da mesma forma, utilizando aquele get varchar, ou get number, ou get date, aquilo que vocês necessitarem, ou de acordo com a coluna que a gente tem lá, tá? E mesma coisa aqui, a gente fecha o contexto, tá? Então agora vamos para a parte prática aqui da coisa, né? Então aqui, né, isso aqui é uma aplicação que eu criei para falar de algumas APIs, isso aqui eu apresentei lá no Keyscope esse ano, lá no evento de Apex, é, acho que talvez o maior evento de Apex, tá? Então, vamos falar aqui da Region. Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei uma página que tem um relatório interativo. Nada de especial aqui, tá? Então, é só uma query que está pegando de uma view, tá? Vou até duplicar aqui, tá? Então, a coisa aqui importante, né, para mostrar para vocês na região é que é o tal do Static ID, né? Então, aqui, ó, eu coloquei o nome do Static ID para que eu pudesse acessar lá com o Apex Region, tá certo? Então, voltando aqui, então aqui eu acessei a página, né? Então, a gente tem aqui todos esses campos e esses dados aqui no relatório interativo, ok? Esse botão refresh, o que que ele faz? Ele vai lá e executa aqueles dois códigos que eu mostrei para vocês, e aqui ele retorna todas as colunas que tem lá dentro do, do, do do relatório interativo, e aqui do lado todos os dados, certo? Isso quer dizer o seguinte: imaginem que vocês têm uma página, isso aqui, né? Você tem uma página com esses cadastros e você queira criar uma outra página que faça um envio de e-mail, por exemplo, né? Você não precisa copiar essa mesma query aqui, copiar para essa outra página, processar ela para enviar os e-mails. Você só faz uma referência a essa região. E se em algum momento essa query aqui mudar, né, a sua página não precisa ser modificada, porque ela está apontando para aquela região. É como se fosse uma subscrição de componente. O Júlio já falou sobre esse assunto em outras oportunidades, tá? Então, se alguém mudar essa página, seu processo já está levando em consideração isso, tá certo? E também é possível pegar esses metadados, né, que são as colunas, e os dados, por exemplo, e usar outra API, né, para, por exemplo, gerar um JSON. Então, eu posso gerar um JSON aqui com todas as colunas, tipos e tamanhos, né, e posso ler todos os registros também e gerar aqui um JSON, né? Então, tem várias possibilidades aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, como é que está esse código aqui dentro, né? Se a gente vier aqui, nessa região aqui, onde eu mostro lá o metadado, os metadados, é exatamente aquele código que eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei o número da página que eu quero acessar, o static ID, aqui eu peguei a variável já de ambiente, que é o número da aplicação, e aqui eu só faço um loop e coloco lá o retorno no relatório clássico, né? Esse relatório clássico é do tipo que é uma função que retorna uma query, tá? Utilizando PLSQL. Então, é uma região, é um relatório clássico dinâmico. A mesma coisa aqui nos dados, segue a mesma lógica, tá? Então, aqui eu busco o contexto, faço um loop, e aqui eu vou mostrando, né, dado a dado aqui, tá? E usa a mesma lógica, certo? E aí, para finalizar, eu vou mostrar para vocês a página do JSON, tá? Então aqui eu tenho só duas regiões aqui que são alimentadas por essa procedure, que é uma cópia aqueles mesmos dados, né? Então aqui eu pego os metadados, faço um loop e aqui eu uso uma outra API, Apex.json, tá? Onde a gente abre, cria um JSON aqui, e aqui vou escrevendo o JSON, fazendo um loop e montando o JSON, né, utilizando outra API que já tem no Apex. E os dados, a mesma coisa, né? Então, eu abro o contexto aqui, faço um loop, e aqui outra coisa interessante, né?
Então aqui eu consigo olhar qual é o tipo de dado. Então, se for date, eu uso o Apex exec.getDate. Se for um number, eu uso esse getNumber. Se for qualquer outra coisa, eu uso o varchar, né? Porque por padrão, o JSON, quando a gente tem um campo data, né? Não tem um tipo data no JSON, mas ele tem um formato padrão, que é esse formato aqui, tá? O number não tem aspas duplas, então por isso que a gente usa esse get number aqui para que não tenha aspas lá, né? E o varchar é o que a gente utiliza, que aí tem aspas duplas. E aqui eu fecho o contexto, né? Tanto do JSON quanto o contexto, e exibo os dados lá, tá? Então, são algumas das possibilidades, ou seja, então se você tem alguma região e quer acessá-la e fazer qualquer tipo de processamento, né, você pode usar essa API Apex Region, né? Por fim, só para encerrar, né, mesmo que todas essas APIs que eu mostrei aqui, elas estão dentro do contexto do banco. Então, mesmo que não se tenha uma aplicação desenvolvida em Apex, essas packages estão lá e podem ser usadas, né? Porque já vem, o Apex já vem no contexto do banco, né? Então, está disponível lá para ser utilizado sempre que necessário. Bem, acho que eram essas aqui a minha parte. Acho que também não estourei o tempo. Deixa eu parar aqui. Acho que é isso. Muito obrigado, grande professor Marcelo. Agora, por último, mas não menos importante, temos o Rodrigo Mesquita aí para passar a última dica do dia para gente. Beleza, galera, vamos compartilhar aqui. Hum, ok, tudo certinho. Meu nome é Rodrigo, sou desenvolvedor Oracle há mais de 20 anos. Trabalho com Apex, acho que há uns 10 anos para cá, nem parei de contar, já parei de contar. Sou Oracle Ace Pro, sou Oracle Ace há 5 anos e adoro compartilhar meu conteúdo aí com a comunidade. Hoje eu vou falar sobre um app da galeria do Apex que pouca gente conhece, chamado Loki. O Loki, ele é bom para... ele é muito legal para quem tem uma equipe de desenvolvedores de dois ou mais desenvolvedores. Acho que provavelmente muita gente já teve esse problema de estar trabalhando em alguma package, alguma função, e de repente alguém mexe nessa função e vocês compilam ao mesmo tempo. Então, o objetivo do Loki é fazer mais ou menos o que o Apex faz aqui quando a gente cria um lock na página. Então, o que que vai acontecer? Aqui, quando a gente cria um lock, só eu consigo mexer nessa página. O, os outros desenvolvedores não conseguem. Então, o lock faz mais ou menos isso. Então, vamos usar um exemplo aqui. Eu vou escolher o esquema, a package, e eu vou colocar essa package aqui de exemplo, tá? Vou criar esse lock. Ó, ele já está travado. Tá, ele já está travado para mim, porque eu já tinha travado durante o meu teste. Então, significa que só eu consigo mexer nessa package. Se algum outro desenvolvedor entrar no SQL Developer ou no Object Browser, vai dar um erro na hora de compilar essa package. Vou fazer um teste agora, mas para que eu não precise fazer o logoff e o login na aplicação de novo, eu vou fazer o seguinte: transferir esse lock para o outro usuário, ou seja, ele sumiu aqui porque estava marcado para o meu nome. Então, tá para esse usuário. Então, eu vou lá no Object Browser, vou colocar só um comentário aqui. Quando eu salvar, ele vai dar um erro, dizendo que eu não posso mais trabalhar com essa package porque o Daniel está trabalhando com ela. Ou seja, isso é muito importante porque ele está trabalhando lá. Se eu fosse alterar alguma coisa só com um comentário aqui, eu podia sobrescrever o trabalho que ele estava executando naquele momento. Só que aí, por acaso, o Daniel está de
está doente ou está de férias e está alocado a package para ele. Não tem problema. Eu vou lá, transfiro de volta para mim. E quando eu vou de volta aqui no para compilar, funciona direitinho, porque agora eu sou responsável pelo aquele objeto. Quando eu terminar de trabalhar com ele, eu posso, no caso aqui eu já tinha tirado o lock em vez de transferir, certo? E isso serve também quando a gente cria um objeto que não existe. No caso aqui, eu vou criar essa função teste, tá? Função criada. Vou aqui nas funções, vou dar um refresh, tá? Função teste, certo? Quando eu vou aqui no lock, se eu der um refresh, eu consigo ver aqui que essa função já foi criada com o lock. Significa que eu não, que só eu consigo mexer nela. Se alguém tentar mexer nela, vai, receber aquela mesma mensagem de erro dizendo que a função tá bloqueada para mim. Outra coisa legal dessa aplicação, que eu consigo ver todo o histórico de todas as alterações que eu fiz. Você vai ver aqui, aqui é a criação da função, mas se eu chegar aqui, tirar aqui essa palavra, salvar, e eu der um refresh aqui, eu consigo ver aqui a versão sem o Word e a versão anterior que a package estava, que a função estava, na verdade. E é muito útil porque se eu consigo transferir para mim de volta, eu consigo destravar, eu consigo ver todo o que esse lock, o estado que a package estava durante o lock, a package, ou a função, qualquer objeto, e o histórico como eu já falei, o histórico do que eu vou alterando na package, tá? E para instalar é muito fácil. Eu vou aqui no Git do, do Apex, tá? Se você for aqui no Git do Apex, você vai perceber uma coisa, ela só está na versão do 24.1. No meu caso aqui, eu estou na 24.2. Então, se eu for no app de galeria, ela não aparece, porque ela é da versão 24.1, mas funciona muito bem na 24.2, não tem problema nenhum. Ah, o que a gente precisa ter aqui de banco é o 19C e no mínimo a 24.1. Então, se você for no GitHub aqui da Oracle, vai na versão 24.1 do Apex. Enquanto isso, eu acho que a gente pode ir dando uma olhada no Q&A para ir respondendo algumas das perguntas. Já recebi mensagem aqui, o Rodrigo está tentando reconectar. A primeira delas é do Fabiano Silva. Perguntou, acredito, no momento em que o Júlio estava apresentando, se a personalização dos gráficos é permanente, Júlio, ou tem que fazer cada vez que o usuário logar. E isso que é bem interessante nessa funcionalidade, porque ela é permanente, ela não é no nível da sessão do usuário, e sim no usuário mais a aplicação. Então, ele fica gravado ali. Perfeito. Para o Marcelo Batalha, perguntando pelo Fontes, tem o Apex 20.2. Dá para usar essas funções, a do Apex Region, na versão 20.2? Dá sim, só que precisa olhar a documentação, porque a cada release do Apex, geralmente essas packages elas vêm atualizadas, né, ou são criadas novas funcionalidades ou novas packages, né? Então, lá no endereço apex.oracle.com/API, tem a documentação, se vocês digitarem esse link, vai cair na documentação mais atualizada, né, que é da 24.2, mas lá vocês conseguem consultar as APIs que são das versões anteriores. Então, é só tomar esse cuidado aí, tá? Perfeito.
Muito obrigado. Daí a terceira pergunta, que é do Marcelo. Ah, deixa eu insert live aqui. O lock, então, hoje ele está disponível, quem tiver na versão 24.2, ele está disponível via GitHub, tem um arquivo .sql que é o instalador dele, que ele é uma aplicação Oracle Apex pronta. Provável, se o Rodrigo conseguir voltar ali, provavelmente ele vai mostrar essa parte, mas ele é uma aplicação pronta, ela vem com scripts de instalação, e ela tem um único passo que é para poder gerar esses logs ali que ele estava mostrando, que precisa ser feita, são três, quatro linhas de código ali que já vem um template. Ó, acredito que o nosso colega Rodrigo está de volta, então não vou estragar a surpresa. Oi, Paulo, Rodrigo, consegue me ouvir aí? estou te escutando. A tua tela ainda está escura. Tá, deixa eu compartilhar então para continuar aqui. Aham. Pessoal, desculpa aí, eu tive uma queda de sinal aqui. Então vamos lá. É, como eu estava falando, tem as opções de você ver o log de todas as alterações que a gente faz em objetos. E para instalar esse app é muito simples. Eu vou lá no GitHub do Oracle, do Apex. Ele só está disponível da versão 24.1. Então, provavelmente é por isso que não aparece aqui na galeria do 24, no caso, a minha versão do 24.2. Então, para instalar é muito fácil. Isso aqui é um script SQL como se fosse uma aplicação, então você pode exportar como se fosse uma aplicação normal ou rodar no SQL Developer. Isso vai fazer todo o processo de instalação. Todos os objetos que a gente consegue locar durante esse processo são esses aqui. E eu vou mostrar um pouquinho o que ele faz aqui durante o momento da instalação. Então você tem aqui ele tem vários scripts que ele roda durante a instalação, ele cria algumas tabelas, ele cria algumas packages, índices. Então tudo é feito no momento da instalação da aplicação. Só tem uma coisa importante que tem que fazer depois da instalação, que é você chegar aqui, assim que você instala, ele já vai colocar o esquema que você está conectado na hora da instalação e o usuário que você usou na hora da instalação. Esse outro usuário aqui, eu cadastrei depois. Aí você só precisa colocar o usuário do Apex e o usuário do banco de dados. Mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer depois da instalação. Você vai aqui no esquema que ele criou, que ele cadastrou, e tem que rodar isso aqui. É a única coisa que a gente tem que fazer manual, que é rodar essa criação desse trigger. Esse trigger é o que vai fazer verificar se algum aplicativo, se algum objeto está alocado para algum usuário. Ele vai salvar o log das alterações que foram feitas. Então, isso aqui é um dos mais importantes. A primeira vez que eu instalei, eu não vi esse script novo aqui e não estava funcionando a aplicação, então não pode esquecer. Se você usa mais de um esquema, e o interessante é vir aqui e aprender aqui como que faz para instalar, para criar essa package, lendo mais de um esquema, é só colocar o esquema aqui, o owner, né? E alterar aqui, em vez de você especificar um esquema, você coloca database. E com isso vai funcionar bem direitinho. E é isso aí. É só explicando o pessoal como é que usa. Para mim foi muito importante, que eu tive muitos problemas aqui de pessoas usando a mesma package que eu.
E é legal você ter isso para garantir que ninguém sobrescreva o trabalho que a gente está fazendo. Então, acho que a gente pode ir para as perguntas agora. Beleza? Temos algumas perguntas que eu cacei aqui no chat. Galera, lembrando, postar no Q&A fica mais fácil. Uma é do Giovanni, quanto à demonstração do Juliano. Juliano. Do Júlio. Existe alguma funcionalidade que permite o usuário saber se existem regiões ocultas? Eu acredito que ele tem algumas regions que, tipo, não é para o usuário ver, não é para todo usuário ver, e ele queria liberar de forma condicional. Daí eu não, quando não é para o usuário ver, não poder ver que pode ser visto. Algo nesse formato. É, na verdade, a pergunta que eu entendi, ô Paulo, foi Aham. ele quer saber se o usuário de repente entrou numa página que ele colocou a região como oculta e, e se ele consegue saber ali se naquela página que ele entrou tem alguma que está oculta por ele mesmo. Foi isso que eu entendi. Uhum. A única forma de saber isso é clicando via aplicação, obviamente, clicando diretamente no naquele customizar, né? Se tiver no português ou Uhum. customize no inglês, porque vai apresentar, no caso, a personalização e a região que tiver oculta, ela vai ficar desmarcada. Então, visualmente é muito fácil de perceber, porque ele realmente fica, no caso meu que tem 4 regiões, né? Estou visualizando aqui para poder falar certinho. Então, tem 3 aqui que estão marcadas em destaque e tem uma que não está. Então, essa é a forma de saber. Talvez dê para poder vir alguma query avançada ali, descobrir isso e talvez personalizar a aplicação. Mas de forma nativa, a única forma é clicando na própria funcionalidade de customizar. Perfeito. Temos aqui agora vai ser difícil pronunciar aqui, TS Capel. Perguntou para o Rodrigo, no lock, é possível não gravar o log, somente ter o controle? Sim, naquela procedure que eu mostrei, que a gente tem que ativar depois da instalação, você pode entrar lá, o código é aberto, você só comenta lá a parte que salva na tabela, que é chamada de lock DDL logs. Então é só comentar essa parte que insere lá e ele não vai salvar o log. Não tem problema. Inclusive, ele tem um job que roda frequentemente, apagando os logs quando a tabela fica muito grande. Mas se você não quiser salvar log nenhum, é só fazer isso. Edita lá a procedure e comenta lá a parte de salvar. Perfeito. O Elvis perguntou: o processo de desinstalação do app Lock é o mesmo das outras apps? A galera ficou com bastante dúvida do Lock aqui. Se você tiver na 24.1, é só clicar lá na galeria e instalar. Não, Senão de você vai. desinstalação. Ah, de desinstalação? Ah, não encontrei nada na documentação sobre desinstalar, mas eu acredito que desativa o trigger, deleta as tabelas e as packages e vai estar tudo certo. E desinstala o app, é claro. Perfeito. O Marcelo perguntou se esse app lock foi feito por quem? Pela Oracle mesmo? É pela hora, qual é? Isso aí. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Agora é a hora. Vamos ver se mais alguém aí tem mais alguma dúvida. Peço por gentileza que coloquem no Q&A, que daí fica mais fácil da gente responder em ordem e não deixar ninguém para trás. Papam. Olha, olha aí. O Marcelo perguntou no Q&A se dá para mandar o link do app do log. O link que tu postou, que tu tem do GitHub ali, Rodrigo, se tu puder postar no chat, só marca Tá, vou daí mandar agora. no to, tem que trocar ali everyone, se botar, deixar em hosts e panelists, só a gente vai ver. E isso aí.
Eu vou, olha aí. Perfeito. Pessoal, estamos chegando no fim aí, os últimos minutinhos. Gostaria de agradecer a todos que vieram, todos que participaram, todos, principalmente agradecer aí a nossa turma de Oracle Aces. Por favor, continuem no programa, precisamos muito do conhecimento de vocês, é muito valioso para todos os desenvolvedores e é importante, a gente realmente quis fazer esse office hours aí para agradecer pela contribuição que vocês têm feito. Eu agradeço também pelo convite, Paulo, Karina, muito obrigado. E é isso, seguimos juntos. Isso aí. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisinha aí? Uma última palavrinha? Pessoal, obrigado. Eu gostei muito desse formato, porque a gente consegue é, aprender 4 coisas diferentes ao mesmo tempo, né? É legal. E não fica tão demorado. Gostei. Obrigado pelo convite e até a próxima. Isso aí. Da minha parte também, obrigado mais uma vez, Paulo e Karina, pelo convite. Sempre à disposição aí de vocês, aos amigos Aces aí e a todos que gastaram um tempinho aqui para ouvir a gente. Valeu. Uma boa semana aí para Beleza. vocês. Boa. Também gostaria de Tranquilo. agradecer, Paulo e Karina, foi fantástico essa apresentação ali. E aos Aces aí, parabéns ali. Com certeza eu vou sair aqui com bastante enriquecido de conteúdo, porque foi bem legal o formato. Perfeito. Só respondendo a última pergunta aqui do Marcelino, o vídeo a gente fecha o vídeo, ele vai para edição, passa por uma revisão e daí a gente vai colocar no ar. Então não tem uma data certa, depende muito da disponibilidade da equipe para poder fazer isso, tá? Obrigadão, Marcelino. Isso aí então, pessoal. Uma boa tarde a todos. Vamos trabalhar, galera. Até mais.